Vamos estudar mais um pouco, debater, conversar, pensar, estudar, ler. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma das fases do desenvolvimento, que é a adolescência, Bom, quem é esse adolescente? Ou, como o povo fala, o aborrecente, o aborrecente. Mas não é bem assim, é uma fase complicada mesmo. Para alguns adolescentes, outros nem tanto, cada um fez parte de uma história na infância, às vezes teve uma infância feliz ou não, teve uma infância equilibrada ou não, teve uma infância conturbada. Então são vários fatores aqui que vão dar resultado a uma infância. A adolescência, ela é o que? Uma fase intermediária entre a fase da infância e a da fase adulta, tá? Então, ele fica no meio. E esse meio é complexo, porque ele não sabe se ele é criança ainda ou se ele já é um adulto. Ao mesmo tempo que a sociedade, que os familiares falam para ele às vezes: "Ah, você só tem tamanho", cobram responsabilidades dele de um adulto. Então existem muitas frases que são ditas em relação ao adolescente que de certa forma são negativas, que não ajudam em nada. Ah, você é um grandão, só tem tamanho, não tem cérebro. Você é um aborrecente, enfim, e tantas outras aí que não ajudam em nada, tá? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a adolescência vai entre 10 a 20 anos. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem esse segmento entre 12 e 18 anos, mas existe aí umas discussões. A própria psicologia do desenvolvimento tem avaliado o comportamento dos adolescentes e tem percebido que essas idades elas deveriam de mudar para 24 anos. Que o jovem contemporâneo, o jovem do século XXI, ele está demorando um pouco mais para adentrar na fase adulta, na fase de responsabilidade e tudo mais. Pessoal, o que esse adolescente passa? Tá? Então, esse adolescente, ele passa por mudança, por dúvidas, tá? Por descobertas, por muitas inseguranças, muitos conflitos. Então, esse adolescente, ele precisa de ajuda. Ele precisa ser compreendido. Temos que ter paciência. Uma postura de mediação. Principalmente quem é pai, mãe de adolescente, fazer com que esse adolescente fale. E que ele tenha segurança em falar, que ele se sinta seguro em falar. Seguro em falar.
E para isso ele precisa sentir-se acolhido. Cuidado! Ele pode buscar apoios em lugares obscuros, como a droga, a violência, tá? Entrar na violência, entrar no furto. Então, muitas vezes o pai não percebe, a mãe não percebe. Eu já ouvi depoimentos. Aí a minha filha estava grávida, eu fui perceber quando ela já estava de 6, 7 meses. Olha, minha mãe, ela olhava tudo. Uma época eu estava assim, meio gordinha, né? Porque eu gosto de comer muito doce, adoro, né? Um bolinho com café. Ela olhou assim, você tá barriguda, minha filha? Tá tudo bem aí? Tá barrigudinha, hein? Então, um pai, uma mãe, mesmo que vocês não escolheram ser pai, ser mãe, aconteceu. Porque aconteceu, não quis. Mas a responsabilidade é sua. Tá? É sua essa responsabilidade. Bom, dentro da adolescência vai adentrar o quê? A puberdade, né? É a fase de quê? Da transformação física. O menino começa, né, a ter pelos, começa, né, a ter barba, engrossar a voz, o aparecimento aqui de um crescimento corporal, ele começa a perceber os membros sexuais, ele já vai começar a ter ejaculação, ele já vai adentrar na masturbação. As meninas, as glândulas mamárias, pelos também, entra na menstruação, alargamento do quadril. Todo o processo de menstruação é muito sério. E às vezes essa menina, ela não tem apoio. E tem muitas jovens tendo a questão da menstruação bem antes. Às vezes com 10, 12. O ideal é com 15. Mas não existe ideal. Cada organismo é um organismo. Então não é tão simples assim. Ai, menstruou. Não. Existe um processo psicológico, cuidados higiênicos que precisam ser explicados para essa menina. Como que ela vai lidar com isso? Tá? Senão ela não sabe, né? Que ela tem que ter cuidados higiênicos aqui em relação à sua menstruação. Eu dei aula uma época para um curso que era só menina, 18, 19. Acabava a aula, prof, nós queremos fazer pergunta. Pense as perguntas que elas me faziam. Por quê? Porque não tinha orientação em casa. As mães não explicavam. Tem que explicar. Eu não sei. Explica do seu jeito. Não existe uma técnica, não existe uma maneira, não existe um manual. Existe sim um pai e uma mãe presente. Curtindo tudo isso. Sofrendo junto com seu filho também. Isso é muito sério. Ser pai, ser mãe é um compromisso para sempre, para sempre. Bom, essa questão dos hormônios, do comportamento, esse adolescente, ele vai ter aqui, algumas questões assim, física, que vai mexer muito com ele. Às vezes ele cresce desordenadamente, aparece
manchas no rosto, aí tá com a pele manchada, aí tem que cuidar da alimentação. Então tem toda uma parte de conflitos. Ah, eu quero mudar o nariz. Ah, eu me acho muito alto e muito baixo. Por quê? Porque está ocorrendo uma transformação. Ele sai daquela fase da infância, que às vezes os pais, a família, dão muito mais atenção. Aí, agora virou adolescente, é um chato. E daí quem não foi adolescente? Né? Quem não foi adolescente? Pessoal, variações de humor, agressividade, felicidade, tristeza, agitação, euforia. Então ele vai passar aí ódio, amor, ao mesmo tempo que ele ama, ele odeia. É uma confusão. Fica melancólico, fica depressivo. Nós temos muitos jovens aí com depressão. A questão da sexualidade, né, do desenvolvimento dessa sexualidade, daí como lidar com a questão da sexualidade, do prazer, da libido, sem ninguém orientar. Sem ninguém orientar. Aí é que está. Ele pode buscar orientações em lugares aonde não são as melhores. Não são as melhores. Pessoal, a alteração, né, de todo esse sistema hormonal, físico, psicológico, ele pode ser acelerado? Pode. Então, pode acontecer tudo antes. Ou ter aqui um desenvolvimento com atraso. Isso não importa, tá? Isso não é a questão mais grave, tá? O que é mais importante aqui é como que esse adolescente, tá? Como que esse adolescente ele está se desenvolvendo de uma maneira mais equilibrada, saudável, ou num ambiente conturbado, ele conturbado, tá? E ele conturbado. Pais severos, muito severos, filho que se esconde. Pais muito liberais, o filho faz o que quer, e daí? Então, buscar um equilíbrio, meio termo. Lembrando sempre do acolhimento, do afeto. Tá? O que é o desenvolvimento cognitivo? Então, aqui ele já vai começar a desenvolver o quê? O pensamento do raciocínio. Ele já vai ter aqui um raciocínio hipotético. Ele já vai trabalhar com questões mais abstratas, ele já melhora o seu processamento de informação, ele já adquire aqui um desafio já maior em relação às questões do desenvolvimento cognitivo. O seu cérebro, a questão neurológica, já começa a ter aqui um desenvolvimento maior. Pessoal, a identidade, quem sou eu? O adolescente entra muito nesse mundo, quem sou eu? Melancólico, gosta de ficar trancado no quarto para pensar. E outra coisa, ele deve ser respeitado. Lógico que os familiares devem verificar o que está acontecendo nesse quarto, sempre dar uma investigada, dar uma olhada, mas é o momento dele que deve ser respeitado, tá? Aí ele vai buscar o que? O autoconhecimento, o desejo de conhecer a si mesmo. E ele se perde aqui, ele se perde.
Uma hora ele acha que ele é uma coisa, depois ele é outra, e ele também vai buscar o quê? Ele vai buscar o que aqui? O desenvolvimento da personalidade, que é cheio de tempestades e de tormentos. Tá? Não é fácil, é um turbilhão de coisas. Ele não é mais criança, mas ele não é adulto. E daí? O que fazer com isso tudo? E às vezes, como nós temos criança que acabam tendo que ser mini adultos, nós temos adolescentes também, que a fase da adolescência é interrompida. Ele tem que se tornar um adulto, Casamento antecipado, gravidez antecipada, acontece alguma coisa na família, ele tem que assumir o irmão, ou ajudar a mãe, enfim. Essa socialização também, a questão do adolescente no meio social. Ele tem necessidade de andar em grupos, de ter amizades, ele percebe aqui a necessidade de ter aqui grupos, de viver em coletividade. Eles colocam muitas regras em grupos, então às vezes ele não consegue entrar em nenhum grupo, dependendo de como é a personalidade dele. Então, esse grupo não dá. Eu quero entrar naquele grupo. Mas para eu entrar naquele grupo, eu tenho que ter o jeito daquele grupo. Lá todo mundo pinta o cabelo, usa piercing. Então, ele vai, ele vai buscando se transformar do jeito daquele grupo. Então, é uma confusão. É o modelo de adolescente que a sociedade cobra, o modelo que a família cobra, os grupos cobram, os professores, ele fica naquela confusão. Tá? Pessoal, separação progressiva dos pais. Então, esse adolescente, ele começa a perceber que o pai, a família, que quando ele era criança, ele enxergava, não existe. O pai dele não é mais aquele paizão, muitas vezes. E a mãe também não é mais aquela mãezona. E pode até ser que os pais já estão separados, na infância não estavam. Ele começa a perceber que o pai ideal, a mãe ideal não existe. Que esse pai e essa mãe, essa família, vamos falar família, ela tem falhas. Ele idealizou. Aí ele começa a perceber o quê? Que a família dele não é tudo isso. E você escuta muitos adolescentes falarem: minha família não presta, meu pai não presta, minha mãe não presta. Não é que não prestam, isso, cada um é cada um. Porque não é a mãe, o pai que ele idealizou. Ele começa a enxergar coisas no pai e na mãe que ele não quer ser. Aí começam os conflitos. E ele precisa resolver isso. Porque todo conflito que não é resolvido, nós carregamos para o resto da vida. Vai perturbar aqui. Esses tempos eu atendi uma menina que o pai dela é bem mais velho, ele casou mais velho. E ela está tendo muitos conflitos com o pai. Muitos. Ele é um paizão, ele passeia com ela, ele se preocupa com ela, mas nas ideias isso está complicando para ela. Sabe por quê? Porque ele era o paizão para ela.
Agora, o amor que ela tinha pelo pai virou ódio. Entre aspas, não é que virou ódio. Não é que virou ódio. É que agora ela já não sabe mais se ela ama ou se ela odeia o pai. No fundo ela ama. Ela sabe que ela não pode odiar o pai. Mas não é mais esse pai. Sabe, igual a moça que conhece o príncipe e casa com o príncipe? E daí depois de 2, 3, 1 ano de casada, meu Deus, cadê o príncipe? Então é essa a relação. A mesma coisa com a mãe. Mas geralmente, eu não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Não vamos colocar isso como uma regra. Mas a menina, ela vai ter mais conflitos com o pai, tá? E o menino com a mãe. Pode ser o contrário, pode, tá? Pode ser. Tá? Depende aqui de todo o processo, essa construção da infância, né? A adolescência, ela é um resultado também da construção do que foi construído historicamente na infância. Lembre-se disso. Pessoal, então essa separação, pais muito autoritários, ou pais muito tanto faz. Não, um equilíbrio aqui, tá? Às vezes os pais, eles têm muita dificuldade, de aceitar esse filho na adolescência, a relação de filho, com família fica complicado. E aqui às vezes o pai, a mãe, a família idealiza. O pai sonha com o filho, meu filho vai ser um grande empresário, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo, mas o que seu filho quer ser? Uma vez eu atendendo um pai, o pai falando, e o menino ao meu lado, eu olho para o menino e digo assim, e você? O que você quer ser? Às vezes você vai atender adolescente, a mãe vai junto, só a mãe fala. Só a mãe fala, só o pai fala. Então fica complicado. Nós temos que dar autonomia para esse adolescente, para ele pensar, para ele construindo a sua personalidade dentro de uma linha de equilíbrio. Então, a perda da imagem idealizada de família. Pessoal, o adolescente geralmente ele vive 3 lutos básicos. 3 lutos. A perda do corpo de criança. Ninguém mais vai dizer, ai, que criança linda. Geralmente vai ser, ai, que adolescente chato, deixa eu sair de perto. Ai, mudou. Eu convivo com os meus sobrinhos, mas muitas vezes só nas férias. Então, quando eu chego, eles estão diferentes. Aí, coisas que eu era engraçada para eles, eu não sou mais. Aí a tia fala alto. A tia é doida, né? A tia fala com todo mundo. Então, aquilo que quando eles... Isso também muda. Porque a visão, isso é muito engraçado. Porque a visão que eles têm de você, de tia, quando eles são crianças, ai, a tia é divertida, a tia brinca, a tia é isso. Aí eles já querem uma outra tia também. Eles olham e me dizem, mas a minha tia... Aí eu falo alto. Aí a tia dá risada alta, né, tia? Então, coisas assim que... Claro, eu entendo, eu sei, né? E quem não entende?
fica brava, né? Eu tenho uma irmã que ela fica brava com o sobrinho. Eu falo, gente, eles são adolescentes, né? Aí fala, baixo, tia. Isso é uma coisa bem marcante para mim, né? E realmente eu falo alto, né? Eu tenho um tom de voz muito alto. E eu não dou muita bola, né? Também na minha faixa etária eu vou ficar preocupada com isso. Só que para eles, não, isso é feio, né? Vão pagar, como que eles falam mesmo? Ah, eu vou pagar mico, né? Então, esses três lutos aqui, retomando aí a questão aí do luto. Então, a perda do corpo, a perda da identidade infantil, tá? E a relação com os pais também. Então, esses três lutos são muito complicados. Deixou de ser aquela criancinha, né? Ai, meu fofinho, meu bebezinho. E começam a cobrar as responsabilidades aqui. Daí complica o meio de campo. Cobranças do meio da sociedade. Ah, o que você vai estudar? Eu sou bem a favor de alguns países que têm trabalhado no primeiro ano do ensino superior o autoconhecimento, a identidade, para verificar o que perfil que ele tem, o que realmente ele quer fazer. Tá? Há muitos anos atrás, no ensino médio, eu trabalhei com isso na época que se chamava segundo grau. Eu trabalhei como orientadora profissional dos adolescentes. Então hoje não tem mais. Eu particularmente não conheço nenhuma escola. Nenhuma escola. E às vezes complica, porque esse filho, tá? Ele vai ser uma coisa que às vezes ele não quer ser. E você vê hoje, é muito comum. Esses tempos eu encontrei um ex-aluno meu numa outra instituição. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Administração. Ele fazia ciências biológicas. Que parada pensando. Eu disse, mas por que você mudou? Ai, não, porque administração dá emprego, ciências biológicas não. Daí passou. Daí um belo dia encontro com ele de novo. Aí eu tô indo embora, eu vou voltar a fazer ciências biológicas. Então, uma coisa confusa, né? Que poderia ser resolvida num processo de orientação profissional. Então, o próprio governo, junto com as instituições de ensino, criar esse projeto de autoconhecimento, de busca da identidade, da profissão, enfim. Tá? Estruturar aqui as relações afetivas, a escolha profissional, o papel dessa sociedade. Pessoal, uma coisa bem séria aqui é a questão do gênero. Também, O que é o sexo? O sexo é masculino ou feminino, não tem o que discutir, tá? São aspectos fixos. Então, eu sou mulher e você é menino, homem, tá? Ele vem definido biologicamente. Agora, o gênero, já vai depender do quê? Das questões culturais, ele é mutável, ele é plural, ele é definido pela questão da sociedade, questões psicológicas, das influências, da educação. Não é uma escolha, foi uma construção. Foi uma construção. Então, se ele é hétero, se ele é homo, ou se ele tem aqui outras escolhas de gênero, aí que existem outras. Tá? Então, o que é o gênero? É uma diferenciação entre homens e mulheres. Uma mulher, ela pode ser hétero, mas ela tem uma personalidade, nós falamos assim, de homem, ela pensa igual homem.
tá? Bom, essa construção, né, social, cultural, tá? Homens, ai, tem essa influência cultural. A homens são mais fortes, são mais valentes, a mulher é passiva, sensível, frágil, dependente. Ainda existe isso. Ai, mas em pleno século XXI nós temos uma sociedade machista. Tá? Aí está a grande estatística que nós temos hoje de mulheres violentadas. Violentadas por quê? Porque elas resolvem ter voz, elas resolvem falar, elas resolvem se posicionar. O número de mulheres no mundo com cargos é muito baixo ainda. É muito baixo. Então, não é adentrar nessa disputa competitiva. Mas a mulher, ela precisa ser empoderada. A mulher tem que ser do lar. Não. Hoje, em pleno século XXI, as tarefas do lar, elas devem ser divididas. Para que todo mundo possa assistir o filme juntos, ler o livro, ou ficar sem fazer nada, não o bonitão sentado e a bonita trabalhando. Então isso não dá mais, mas isso ainda vai um tempo. Nós temos uma questão histórica muito forte de um mundo machista. O homem pode ser infiel, a mulher não. O homem, mas ele pega todas. E daí a mulher não pode pegar todos também, ou vice-versa, dependendo aqui, a questão de gênero aqui. Então, essa questão, questão de trabalhos. E tem muitas organizações hoje, empresas, que preferem mulheres como líderes. Elas são mais detalhistas, às vezes, mais perfeccionistas. E são, às vezes, mais durona, mas também são mais humanas. Então, essa relação homem-mulher, ela ainda é muito forte. Essa sociedade machista. E daí a pergunta que eu faço a vocês: os homens foram educados por mulheres? A maioria? A grande maioria. Geralmente, quando há uma separação, os filhos ficam com a mãe. Às vezes eles ficam com os pais, mas isso é um número menor. Eu não tenho esse dado, mas é um número menor. Quem é que educa? As mulheres. As mulheres são o quê? Machista também. Então, muitas vezes a mulher vive esse conflito. Eu sou emancipada, eu sou dona do meu nariz, mas por dentro ela é machista. Tá? Então, essa questão, desde cedo nós já somos ensinados pelos pais, pela família, pela sociedade, pela escola, pela mídia. A internet hoje é muito forte, tá? Então, ainda existe na nossa sociedade um modelo masculino muito forte, tá? E existe um número de mortalidade maior em gênero masculino. Por quê? Por causa da violência. Eu sou o fortão, que é o homicídio. O homicídio é o segundo fator de morte em adolescente. E a maioria são
homens, tá? Os eixos aqui da construção da desigualdade de gênero, né? A questão do homem tem direito ao prazer e a mulher não, isso ainda é muito forte, tá? A mulher é que cuida do filho, tá? Ah, a menina ficou grávida, a culpa é dela, não é do menino. Olha só, que coisa absurda, gente. A menina praticou sexo sozinha? Né? Por favor, né? Olha, eu fico indignada com algumas questões aí. Divisão de tarefas, tá? Não, né? Todo mundo tem que dividir aqui as tarefas. A mulher ainda, ela tem aqui um número muito pequeno em relação à questão aqui de liderança, de trabalho, de cargo, tá? Então, o respeito, independente do gênero, independente se é uma constituição biológica masculina, feminina, o que nós precisamos trabalhar aqui? A questão do respeito, das diferenças, tá? Das diferenças, trabalhar aqui o respeito entre o adolescente, tá? O adolescente, independente aqui se é masculino, né, ou feminino. Então, pensar aí nesse adolescente, pensar nessa construção, qual é o papel da sociedade, qual é o papel da família, qual é o papel da escola, da igreja, de outros grupos, da saúde, enfim. Pessoal, é um assunto muito amplo, tem muita coisa ainda para nós discutirmos, conversarmos sobre a questão aí da adolescência, né? Tem vários fatores aí que merecem o nosso olhar, a nossa relevância, o nosso cuidado, o nosso acolhimento e o nosso estudo para que os adolescentes possam passar por esta fase com mais qualidade. Até!